Bem-vindo outra vez e bem-vindo todos. Muito bem, bem-vindos. Muitas pessoas aqui que não tiveram a oportunidade de estar conosco no programa dos Três Mundos, que acabou na semana passada. Então, para nossos amigos que estão aqui por primeira vez, talvez podemos falar sobre essa combinação de ciência e xamanismo de nosso projeto e o que significa, por quê, que estamos oferecendo com essa combinação que é interessante e beneficiosa para nós. Bom, hoje, lua cheia de Vesak, lua sobre a influência dessa lua, Siddhartha Gautama, ali no século V, atingiu a iluminação e deu início a toda uma linhagem que hoje a gente conhece como um sistema de conhecimento do budismo, onde se explora as dimensões da mente. Então, é um dia auspicioso, de qualquer forma. Faça o que fizer, é um dia que celebra a sabedoria, o domínio da mente, contempla a meditação, e tudo que é feito nesse dia tem um poder especial de trazer luz ao nosso ser, às nossas vidas. E então queria explicar um pouco sobre esse projeto, Ciência e Xamanismo, que é o novo rezo, é o novo software que eu encontrei, né, de toda uma mudança de caminho. Nessa reformulada, surgiu um hardware e um software. O hardware é um novo espaço que eu estou construindo numa floresta de 120 mil metros, que se chama Santuário Holoceno Regenerar. Então, está sendo montado um novo espaço em contato com a natureza. Esse é o hardware. O software é um esforço de unir toda a pesquisa de 20 anos dentro dessa estrada xamânica, né, nessas pesquisas das 4 direções, 3 mundos e plantas de poder, e me uni com a Iadira, uma neurologista, que conseguiu, dentro desse caminho, na minha estrada, teve esforços de tentar organizar o conhecimento, mas sempre um pouco não aconteceu de fato. E aí, dentro da união com a Iadira, realmente aconteceu essa proposta, onde eu consigo explorar minha viagem, né, nesse universo xamânico, e a Iadira conseguiu escrever e dar parâmetros e colocar dentro de um perfil e de um enquadramento que ficou mais fácil de ser transmitido e entendido por todos. Então, a união desse novo projeto, desse software, que é essa compilação de conhecimento e organização da pesquisa, surge, né, o embrião de um novo projeto que com certeza vai ser longo e duradouro, onde a gente contempla esse esforço de, né, dentro do xamanismo existe um processo que a gente reconhece as antigas tradições, mantém a espinha dorsal, não deixa morrer essas antigas tradições, atualiza e tem a responsabilidade de não deixar morrer e transmitir para as próximas gerações. Então, dentro desse processo de atualização, agora com muita ferramenta, com essa coisa digital, de Zoom, reuniões, encontros, grupos de WhatsApp, Telegram, surgem novas ferramentas onde a gente tem que naturalmente se adaptar, ainda sobretudo nesse período de Covid. Então, a gente não pode deixar morrer o conhecimento. E aí surge essa ideia, esse conceito de ciência e xamanismo que une as antigas tradições, a eficiência das antigas tradições, junto com a credibilidade da pesquisa científica. Então, esse é o esforço desse novo projeto que une esses dois caminhos. Aí, então, eu gostaria de dizer sobre essa série de treinamentos. Agora a gente está começando hoje a falar do outono,
né, de uma maneira que a gente possa estudar e incorporar em nossas vidas cotidianas. Então, sobre o outono, a gente começa um processo de desaceleração, onde vindo das direções solares, direção leste e direção norte, onde o Sol é o grande regente, onde a atividade exterior acontece com muito mais velocidade, a gente tem muito mais compromissos, as férias, os projetos, tem muito mais velocidade de resposta exterior. Então, tudo que a gente faz na primavera e verão, o universo responde com mais velocidade. Agora, no outono, começa a frear, a coisa não anda no ritmo como a gente gostaria, dentro do mundo humano. Então, começa esse processo de desaceleração, onde a gente começa a cuidar das nossas casas, onde a gente começa a olhar para a questão saúde, alimentação, exercícios físicos, saúde financeira, resíduos, o que que a gente faz com os resíduos, né? Porque no caminho da consciência, tudo que é lixo que passa na nossa mão torna-se, certo ponto, nossa responsabilidade. E se tratando de consciência, vem a pergunta: a gente atrapalha ou ajuda Pachamama, Mãe Terra? Então, dentro da proposta desse treinamento que se inicia, é treinar cada parte, segmentar todas as qualidades do outono e dar bastante ênfase e mapear nossa vida em relação a isso. Dentro desse processo entra também Kaipacha, Ukupacha e Hanapacha. Então, olhar o outono e todos os aspectos do outono por essas três perspectivas. Como é que é o Ukupacha da nossa alimentação, como é o Kaipacha, o que a gente precisa fazer para atingir a cura e regular esse processo alimentar de maneira consciente, ativa e com atitudes, e qual que é o sonhado, qual que é o almejado, qual que é o Hanapacha, onde a gente quer chegar, onde a gente pode explorar e chegar utilizando, traçando essa observação de diagnóstico, de atitudes e o ideal. Hoje vai começar a estação do outono, que para mim, como médica, é uma estação muito importante porque vamos a estudar sobre corpo físico, saúde. O corpo físico tem milhões de receptores de nossa pele, nossos músculos, nossos órgãos internos que vão para o cérebro. Nosso corpo físico tem muita informação genética do nosso passado, dos nossos ancestros, e tem também uma sabedoria, uma energia no corpo físico. Mora nossa energia e tem estes centros de energia dinâmica que são chamados chakras e que anatomicamente tem muita energia. A voz constantemente em movimento, o movimento gera energia, o coração batendo constantemente, o chakra do coração. Então, vamos a ver anatomia e exercícios dos chakras, constantemente essa combinação da ciência e o xamanismo para o que Diego falou também, estudar como vamos a manipular nosso tempo, manusear nosso tempo de uma maneira que é para nosso crescimento, não para ficar com excesso de trabalho, abrumados e com estresse, o análise do tempo das nossas finanças, para não ficar atrapalhados pela consumerismo, materialismo, todas essas coisas que Diego falou, vamos a aprimorar no outono, a desaceleração, tempo, nossas casas, saúde, alimentação, e os resíduos.
Muito importante. Em uma das aulas, vamos a revisar as causas do câncer, como estamos contaminando a terra, as águas. E eu vou mostrar para vocês os dados científicos de como todo isso está afetando o nosso corpo, com câncer e com várias doenças do sistema imune também. E vamos a aprender com esse estudo de os três mundos, passado, presente e futuro, por que estamos agindo de um jeito que é daninho para nosso corpo, para nossa saúde. Olharemos nosso presente, o que temos que fazer para viver mais saudável, se, ah, em equilíbrio com nossa natureza e o futuro perfeito. E vamos a ver no outono como começar a criar esse futuro perfeito que queremos aqui e agora, porque o outono fala muito a organização dos nossos recursos. Dentro dessa direção oeste da roda medicinal do outono que a gente está, uma das principais causas do desequilíbrio que a gente gerou no planeta por conta da atividade humana está basicamente vinculado com esse desequilíbrio, sobretudo o que causa mais desequilíbrio é essa relação com o mundo da matéria, com a relação da ganância e da ignorância, e que vale qualquer coisa para ter os números do PIB aumentando. Então, um dos estudos principais é tomar consciência, primeiramente, de nossas atitudes em relação ao nosso consumismo, se está realmente observar, né, traçar um mapa e uma visibilidade real, sincera, onde também não é para provar para o outro, né, não é para mim ou para o outro algo que se está certo ou errado, mas sim a gente analisar de uma maneira, de uma perspectiva e ver se tem pontos cegos, pontos falhos que ainda por algum motivo reverbera nas nossas atitudes atuais e de como aperfeiçoar a nossa abordagem e a nossa relação com Pachamama de maneira a aumentar o nível de prazer, de bem-estar. Primeiramente, a gente cuida da gente, depois da nossa família, depois do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, do mundo. Mas é necessário ver a relação da nossa vida com cada quadrante da roda medicinal, ano após ano, há de se fazer esse exame, há de parar e analisar a perspectiva do nosso caminho em relação à saúde, agora no outono. Alimentação, se a nossa alimentação ela é dármico-kármica, né? A gente destrói o planeta para comer, precisa... Qual o impacto que a nossa alimentação gera no sistema? É muito alto? Ou ajuda ainda? Né? Tem, às vezes a nossa alimentação ainda faz bem para o planeta, mas às vezes não, às vezes gasta muita gasolina, muito combustível, avião, destrói o planeta. Então, e assim, não é uma avaliação para outra pessoa, como eu digo. Conforme a gente vai adquirindo consciência, vai ganhando amplitude nossa visão e é capaz de perceber coisa que antes a gente não percebia. E entrando, embarcando nessa escola do xamanismo, ano após ano, um passinho adiante, rumo à nossa plena realização e evolução. E a relação também com as finanças, a parte econômica, sobretudo nacional, é o que causa grande impacto. A gente fala ali da mineradora. Estão minerando ali, estão destruindo os territórios de Auanauá, né, o impacto das mineradoras clandestinas na Amazônia. Sobretudo, a gente tem alguma parte nisso? Às vezes a gente está comprando o ouro, ou a prata, ou o minério que a galera está destruindo ali. Então,
Basicamente, a gente tem que ver se a gente é parte disso, sabe, de uma maneira sincera. E outros desequilíbrios também. Então, dentro dessa parte fundamental do outono e da relação com o elemento terra, como eu disse, a ignorância da parte humana e a ganância é a principal destruidora de Pachamama, que é o elemento que a gente estuda nessa direção. Então, trazer um pouco de lucidez, falar desse tema, apresentar dados atuais, tipo, olha como é que está a alimentação, olha o câncer, olha o jeito que construíram as matrizes que chegaram até nós, pode ter funcionado para uma, duas gerações passadas. Agora a gente tem a obrigação de transformar e primeiro se situar, né, traçar o ocupate, a situação é essa, o diagnóstico é esse, a atitude a ser tomada dentro dos nossos recursos, do nosso tempo, da nossa responsabilidade como um grãozinho de areia nesse quadro social, e onde que pode chegar? Realmente existe um lugar, é possível melhorar muito, e como traçar essa rota desse caminho. Então, basicamente, a explanagem sobre o outono dentro do método xamânico é também fora do contexto medicinal, fora do contexto das plantas de poder, de vir, toma uma planta, aparece daqui 6 meses, o ano que vem, é, na verdade, tomar a responsabilidade de incorporar o xamanismo em nossa vida diária, não como algo sem dependências, né? Com um grau de independência, utilizando isso de fato, incorporando no nosso dia a dia como uma ferramenta de aperfeiçoamento da qualidade de vida. E aí, dentro desse processo, surge as práticas Holoceno, que a Yadira me perguntou, que Holoceno é um conceito de um período da Terra, não me pergunte a data, nem quando foi, mas foi um período, uma época da Terra, conhecida como Holoceno, onde estava em perfeito equilíbrio os quatro elementos. Então, parou os vulcões de estourar muito, parou as tempestades ácidas, então começou a nascer florestas, a estabelecer os desertos, os Andes, os animais começaram a procriar muito, as flores começaram a polinizar, então um período de bastante tempo, onde a Terra experimentou o paraíso, que começou a degradar depois que a atividade humana começou a ficar intensa. Aí começou o desequilíbrio das estações, o desequilíbrio dos elementos. Então, batizei de prática Holoceno esse processo de restabelecer o equilíbrio dos quatro corpos, dos quatro elementos em nossos corpos. Então, utilizando técnicas onde a gente consegue conversar as emoções, a mente, o espírito e o corpo físico, né? Sobretudo, isso vem também de um impulso por parte médica da Yadira, onde a gente refletindo na criação do método, tipo, se você tem algum processo emocional, você vai no psicólogo. Se você está com um problema no cérebro, você vai no neurologista. Se você quebrou o dedinho do pé, você vai no ortopedista. Se você está com problema no olho, no oculista, no dente, no dentista, no espírito, numa religião. Então, uma maneira com simplicidade, originalidade de unificar a saúde em si, a saúde do corpo, da mente, do físico e do espírito. Essa maneira de integrar tudo e isso fazer parte de uma prática constante diária, né? Não segmentada, dividida,
caríssima, porque cada especialista tem ali um preço X. Então, dentro dessa autonomia de segurar o leme da vida e adotar práticas onde a gente refina o entendimento dos 4 elementos em nosso próprio ser e na nossa vida, esse esforço de amalgamar essas práticas que também não tem uma conclusão, é fractal, é evolutiva, sempre está em constante desenvolvimento, a gente batizou o nome dessas práticas de Holoceno. Holoceno para resgatar esse período em nós, onde vai se restabelecer os 4 elementos. Então, parte disso, parte também de um diagnóstico, de a gente reconhecer que elemento sobressai, que elemento a gente tem mais e qual menos. Por exemplo, se a gente tem muita água, a tendência de ficar muito emotivo, chorão, com medo da vida e precisar sempre de estímulos externos. Sempre alguém tem que estar elogiando, constantemente falando que ama, precisa de reconhecimento emocional. Então precisa de mais fogo, precisa de mais selvageria, mais coragem, mais atitude. Se tem muito fogo, a pessoa vai estar muito briguenta, explosiva, consome muito álcool, muitas drogas, uma tendência à promiscuidade, a frequentar prostíbulos e promiscuidade. Então tem que restabelecer, colocar mais água. Se tem muito terra, né, se tem um corpo com muito terra, vai ser comilão, vai ter questões de acumulações, tanto de comida, de armazenar, com aquela sempre com medo da escassez, geralmente fica fora de peso, então precisa colocar mais vento, mais liberdade, mais confiança, mais entrega. Se tem muito vento, tem uma mente super fértil e analítica, mas com muito vento, as ideias muito irrealizáveis, pensamentos muito avoados, né? Muito falta de pé no chão e de realização. Então tem que pôr mais terra. Então o esforço de regular esses elementos surge essa linguagem da práticas holocenos, onde visa fazer práticas físicas alinhado com sentimentos, emoções, imaginação, meditação e o esforço, que faz parte do caminho do espírito. Então, basicamente, as práticas holocenos é isso. Então, eu quero que vocês pensem por um momento, que outros estudos, que outra escola, que outra parte da ciência incorpora tudo isso, espírito, corpo físico, matéria, emoções, e mente. Então, é um estudo onde vamos a equilibrar todos esses elementos de nosso ser. E é interessante que xamanismo é a filosofia de vida mais antiga. Ves a filosofia de vida de nossos ancestros quando morávamos nas cavernas. E ainda está conosco. Esses conhecimentos, ha sobrevivido religiões e guerras e desastres naturais e problemas econômicos e ainda e agora está mais forte que nunca. Porque a ciência não tem resposta para tudo, a religião tampouco. Há uma filosofia de vida muito beneficiosa e, desde um ponto de vista médico, utiliza ajuda com os problemas funcionais, que são, outra vez, o corpo, a anatomia, os órgãos estão perfeitos, mas a mente tem estresse, ansiedade, infelicidade, preocupações, as emoções, tristeza, desespero, choro ou incapacidade de ter um relacionamento estável, o corpo físico com dores, com ah, adormecimentos, tremores,
e desconexão com o espírito também, a falta de desejos de acordar, de manhã, não ter sonos, não ter desejos pela vida. Esses são os problemas, funcionais, que o corpo não está 100%. Então, o xamanismo equilibra isso. E a parte prática, porque só a teoria, só beber medicina, ajuda muito, mas falta algo, a parte prática, como vamos a incorporar esses conhecimentos na nossa vida e quando nós aprofundamos no método e conversamos, vamos a fazer prática para aprender a decifrar as sinais do corpo, das emoções, aprender a reconhecer os padrões da mente. Vamos a fazer movimentos físicos para começar a criar padrões e caminhos novos na mente para atingir aquilo que precisamos. Eu estava lembrando, olha, como tocar violão. Você começa aí a mexer os dedos de um jeito específico para começar a criar esses caminhos, essas conexões permanentes de suas neuronas. Quando essas conexões já estão super bem feitas, você pode tocar violão com os olhos fechados. Isso vamos a fazer juntos. Mas você primeiro tem que conectar-se com seu sono, seu corpo, suas emoções, sua dor de vida, os problemas e de onde vêm eles. E aí, quando olhamos tudo aquilo, então vamos a fazer práticas corporais também para começar a criar novos caminhos no nosso cérebro. E vamos a utilizar visualizações, meditações xamânicas, movimentos de tai chi, de respiração e muitas práticas também estão gravadas. Dentro de tudo que eu conheci, nada é também separado. Uso muita coisa do budismo, também serviu da minha escola e segue comigo. Não que também faz parte da minha pesquisa. Só que esse olhar simples dessa perspectiva sobre os três mundos, o Kupatya, Kaipatia e Hanapatya, é a questão de observar tudo sobre esse prisma. Tudo tem um lado Kupatya, ou seja, o diagnóstico, como a situação do país, vamos falar assim como um exemplo prático. O Kupatya, a situação é essa, está acontecendo isso, está desse jeito, as leis são essas, a condição financeira é essa, todo o nosso passado que nos trouxe até aqui é reflexo do Ukupatya e, sobretudo, reconhecer o Ukupatya das situações, primeiramente nosso, qual que é nossas tendências negativas, né? Sei lá, gente, tem tendências negativas. E se mapeadas, a gente consegue evitá-las, né? Então, o segundo ponto, o mundo do meio. Avaliar com sabedoria e com exatidão nossos recursos, tanto financeiro, de tempo, de pessoas. Então, reconhecer o nosso aqui e agora. O que a gente tem, como a gente é, como que tá tudo, como é que tem a comida na geladeira, o nível e a quantidade de energia, saber avaliar isso. A gente fala, vou subir uma montanha. Espera aí, você tá com energia para subir uma montanha? Então, tem que ter uma visão sincera sobre nossa qualidade energética. E os mundos superiores, né? As nossas tendências, onde dá para a gente chegar. Então, é da onde a gente veio, aonde a gente está, onde a gente quer chegar. Então, olhar por esse prisma dos três mundos ajuda muito a ter uma situação coerente e realizar sonhos palpáveis, não sonhos muito loucos, completamente inatingíveis. Então, para uma organização, por exemplo, quem trabalha com posições de liderança, olhar a companhia que a gente está administrando e observar as tendências negativas, já começa um processo de sanar aquilo, senão aquilo vai virar um monstro, vai destruir a companhia. Simples assim. Então, tem ali um diretor, por exemplo. Um diretor tá ali, ele atinge bons resultados, mas está pegando um dinheirinho ali,
tá todo mundo vê, mas finge que não vê. Uma hora aquilo vai ganhar uma força que pode destruir toda a companhia. Então isso é o Kupatia. Olhar e sanar, falar: "Opa, chega aí, parou, acabou", arrumar. Kaipatia, a atitude que vai se tomar daqui para frente, o passo daqui em diante. E Hanapatia, qual que é o objetivo dessa companhia? Onde que dá para chegar? Qual esfera que pode atingir? E no Kaipatia a gente faz por onde? Traça a trilha rumo aos nossos sonhos. Então, observar pelo prisma dos três mundos é ferramenta básica dentro do estudo do xamanismo. Então, quando a gente fala de três mundos e outono, então olhar sobre esses três prismas também as qualidades do outono. Chegando o outono, a gente trabalha repetindo algumas qualidades específicas. Uma é a saúde. Como é que está a nossa saúde? Qual é o Ukupatya? Olha pelo prisma de Ukupatya da nossa saúde. Tem alguma coisa que dói? Diagnóstico, tá, tô com dor nas costas. O Kaipatia seria que tratamento que eu vou precisar me submeter para sarar a dor nas costas. E o Hanapatia seria o como é que seria a minha vida sem essa dor nas costas? O que eu poderia estar realizando sem a dor nas costas e se imaginar sem a dor nas costas? Então a gente olha esses pelos prismas dos três mundos, também a relação financeira, a relação alimentar. O que a gente está comendo? Está ruim a alimentação? Está comendo muita fritura, tomando muito refrigerante, álcool, drogas em excessos. Esse é um Ukupatya, está ali mapeado. Bom, realmente preciso mudar algumas coisas. O Kaipatia está ligado à atitude. Então tá, vou entrar numa dieta, vou comer direitinho. E o Hanapatia é almejar. O que vai acontecer quando passar isso? Eu sei que se eu me alimentar nesses 3 meses de outono, se eu seguir essa dieta, eu vou estar melhor, mais rejuvenescido, com a energia fluindo com mais beleza, com mais saúde, mais disposição e colocando um tijolinho a mais na construção da minha longevidade. Então, e aí esses três mundos têm essa relação, olhar por esses três prismas, passado, presente e futuro, tendências negativas, atitudes e onde a gente quer chegar. E também sobre o outono, trabalhamos o arquétipo do guerreiro e da guerreira. Como é que é olhar sobre esse prisma de guerreiro e de guerreira? Guerreiro tem algumas condições a ser treinadas para fomentar esse arquétipo em nossos corações. Um guerreiro não é vítima, né? A gente não empurra a culpa da nossa felicidade, da nossa tristeza para o colo de ninguém, né? É sobre a nossa responsabilidade, nosso caminho, nossa vida. Se alguém está atrapalhando é porque a gente está deixando. Então, observar sobre esse prisma do guerreiro e da guerreira. Tem esse ponto número 1, sem autopiedade. Não desenvolve autopiedade, não se coloca na situação de vítima. Não seja um mendigo da vida, sabe? Implorando. Exija o que você quer como um guerreiro, sabe? Ela quero isso com o pacote completo. Quero o X-tudo da vida, não me dá uma migalha da beleza do caminho. Não, seja um guerreiro, uma guerreira, se ponha na altura do teu pedido e exija, e solicite. E então tem esse ponto. Outro ponto do caminho do guerreiro é saber da morte, tornar consciente a morte. Vai acontecer. Quanto mais a gente está apaziguado com essa situação, e quando se trata de morte, também não é o definitiva, quando a gente vai morrer, não ter tanta resistência às coisas que se passam que não estão sob nosso controle, os movimentos do universo, sabe? Isso não pode afetar nosso coração, nem comprometer nossas atitudes.
Então, um guerreiro e uma guerreira tá sempre com o coração em paz. Pode estar fora, estourando bomba, comendo pandemia. O coração do guerreiro e da guerreira tem que estar pacífico para ser parte da solução, não parte do caos. Então, a gente trabalha esse arquétipo, né? Os seus protocolos. Tem os 4 protocolos do guerreiro tolteca também, gosto de relembrar. A impecabilidade com a palavra, né? Moldar com a palavra. Não adianta se a gente está só falando fofoca, só maldizendo a vida, só reclamando de dor, só reclamando das pessoas e querer que a vida fica uma maravilha. Então é aprender a usar a palavra para moldar uma realidade fantástica, né? Com mais elogio, mais incentivo, correções delicadas, né? E, claro, não é também ser falso, mas usar a palavra com uma certa sabedoria e com uma impecabilidade para moldar nossa realidade. Protocolo número 2, não levar nada para o lado pessoal, né? Alguém tá ali bravo, xingando, cara, é ele. Que aquilo não afete nossa energia, e nosso coração e nosso estado emocional. Terceiro, não tirar conclusões precipitadas. Alguém te olha torto ali, a gente já, nossa, ele me olhou torto porque eu devo estar, eu fiz alguma coisa. Vai lá e pergunta que você vai ver que não tem nada a ver com o que a gente estava pensando. Então, não criar história e fantasiar e gastar energia criando situações que não existem. Não tire conclusões. A quarta é a morte como principal conselheira, né? Lembra sempre, pergunta para a morte os conselhos, que aí ela vai realmente dar o conselho preciso. Então, ter essa relação de que saber que o nosso tempo é escasso, que vai acabar, que a gente não tem todo esse tempo que a gente imagina, né? Aí a gente começa a falar aquilo que precisa ser dito, fazer aquilo que precisa ser feito, viver com intensidade que precisa ser vivida, sabe? Então, e todo o esforço do caminho de guerreiro, tipo isso aqui, fazer um negócio de conteúdo via Zoom. Todo o esforço de guerreiros e de guerreiras é para correr da morte. A gente precisa fazer alguma coisa com a nossa vida, construir alguma coisa, fazer alguma coisa, sair da inércia, sair daquela zona de morte, de depressão. É um ímpeto mesmo de guerreiro, tem que ser forte, tem que fazer acontecer, tem que entrar numa luta, numa guerra, não numa guerra que vai prejudicar ou fazer mal ou machucar alguém, mas a guerra com nossa própria morte, assim, é viver, sabe? Criar situações e viver aventuras e viajar, criar condição para que o êxtase se manifeste. Então, isso é um ímpeto de guerreiros e de guerreiras, né? Sair da inércia e construir, e viver e lutar a boa luta. Então, a gente fala muito desse arquétipo do guerreiro e sempre frisa na estação do outono, um passinho a mais também para cultivar nosso coração de guerreiro e de guerreira. E é isso. Alguma pergunta? Ah, práticas para outono. Ah, ¿cuáles son as práticas Holoceno de outono? Diego, você quer falar de algumas? Eu lembro, por exemplo, estávamos organizando os vídeos das práticas hoje, eu lembro de uma que se chama Desapego Material, que vamos fazer juntos, porque muitas vezes ficamos atrapalhados ah, utilizando nosso ser, nosso organismo para trabalhar, para produzir dinheiro, para ter coisas. Então, uma prática de análise, se estamos tendo coisas para nosso benefício, nossa, e fomentar nossa liberdade, nossa felicidade, nossa leveza, ou se estamos ficando atrapalhados pelas coisas que possuímos, uma análise, vamos a refletir e vamos a refletir como, por exemplo, eu era
estava trabalhando nos Estados Unidos de médica, 8, 10 horas por dia, 6 dias por semana, e sim, estava ganhando bem, mas estava cansada, infeliz, não podia fazer muita coisa divertida, e então acabava comprando coisas e enfocada muito nas coisas materiais. Então vamos a fazer uma análise, qual é nossa relação com a matéria e de onde vêm esses padrões que precisamos fazer para ser mais felizes e ah, atingir nossos sonhos. Então, a prática de outono também de colheitas, de práticas de escolher o que queremos deixar para trás, o que queremos seguir praticando, práticas de fazer doações. Ah, Quando estávamos organizando as práticas de doações, por exemplo, uma prática de doar é este fim de semana vocês vão a olhar sua casa e vão a escolher 10 coisas para doar e a observar o que acontece na sua mente quando você pega algo para doar, o que a mente pensa: "Ah, vou precisar depois. Não, esto não vou doar por aquilo". Como estão suas emoções, quais são as emoções que aparecem quando você pega coisas para doar? A insegurança, orgulho, superioridade. Então, se conecta com sua mente, com suas emoções e observa. Observa também o corpo físico, quando você está fazendo limpeza em seu hogar, quando está em atividade física, para com um objetivo altruísta de compartilhar. ah, Na mente, qual é o estado do corpo físico e quando está em movimento também, organizando na sua casa, porque muitas vezes ficamos sentados com uma vida mais sedentária. Então, isso de doar é uma prática também, e há outras que são muito de guerreiro. Diego, você quer falar de algumas outras práticas de outono? Tem Sim, práticas dessas meditações xamânicas de tigres e jaguares. claro, não, tem essas xamânicas de tigres e jaguares, que são os espíritos guardiões do outono. Então a gente se conecta com esses espíritos guardiões, né? E sente o coração como um coração de tigre, mas isso é uma coisa um pouco mais metafísica, onde a gente trabalha essa comunhão entre a imaginação, emoções e corpo físico, onde cria essa sinergia entre esses corpos. E então prática de imaginação é uma, mas outras mais práticas mesmo tem a relação de exercício físico, né? Exercício físico é uma prática de outono. Então, ficar forte, né? Dentro do arquétipo do guerreiro, a pergunta que o guerreiro faz, assim, no começo do outono é: você tem 3 meses ou para ficar mais forte ou para ficar mais velho. O que que você escolhe? Ficar mais velho esses 3 meses ou ficar mais forte? Você tem 3 meses para se fortalecer, para correr, para tomar consciência da alimentação, fazer as análises, o Kupatya, Kaipatia e Hanapatya, do aspecto alimentação e também dos exercícios físicos. Consegue assumir o arquétipo do guerreiro, entrar numa disciplina rigorosa de fazer exercício todo dia. Não precisa se matar, mas imagina que você mesmo é seu próprio general e você dá a própria ordem para você, vai se exercitar. É uma ordem. E aí você, como um bom soldado guerreiro, guerreira, vai lá se exercitar. É uma prática de outono, assumir a disciplina e o compromisso e o rigor com essa sua parte física, né? Fora essas mais metafísicas, que é criar, se matricular na escola dos tigres, jaguares e pumas. E vai numa reunião
vai com olho de jaguar, faca nos dentes, unha afiada, canino lustrado e, cara, conquista aquilo que você quer conquistar como um jaguar. Tem esse ponto também de começar a sentir o jaguar no aqui e agora. Também não é, eu vou fazer isso um dia. Agora mesmo, veja o gatinho ali, quem tem gato. Qualquer hora que o gato para, ele para assim lindamente no lugar, ele vira assim uma obra de arte viva, onde quer que ele esteja. Os tigres, leões, pumas, então nem se fala. Se ele para na floresta, ele escolhe o melhor galho e se posiciona do jeito mais confortável e lindo para o olho de quem quer que olhe eles. Então, assumir esse espírito de jaguares felinos no coração e vai comer, come como um jaguar, sente o alimento como um jaguar, sente o ar entrando pelas narinas de um tigre. Então, são práticas assim que. E você não tem que mostrar para ninguém, não tem que desempenhar para ninguém, não está sobre avaliação de ninguém, sim de si próprio apenas. Então, vai em lugares decisivos, sobretudo a gente fala no outono de negócios, de rendimento, de eficiência. Então, dentro do meio corporativo ou do business, seja um leão, né? Olha uma leoa, um leão, uma leoa, vai e olha com aquele olhar de leão para a coisa. Conquista aquilo que você precisa conquistar, exigindo, né? Então, tem esses pontos, certas práticas, mas a prática básica é olhar sobre o olhar dos três mundos para alimentação, para a saúde, para os exercícios físicos e dentro da parte meditativa, essa conexão com os espíritos guardiões da direção oeste. Sí, eu lembro, para mim é muito difícil fazer essas meditações, dirigir essas meditações guiadas com tambor ainda. Eu faço com meus pacientes, mas no teu jeito divertido e inspirador e selvagem que o Diego faz com o tambor. Mas eu lembro quando eu estava fazendo elas por primeira vez, e você começa esses exercícios de visualização, a imaginação, e começa a conectar com seu corpo, suas mãos, seus pés, ah, seu abdômen, coxas, costas, todo o seu corpo, e como começa a sentir, começa a despertar esses instintos animais em você, em todos nós, esse poder que temos, porque ainda compartimos, depende da espécie, 50, 60 por cento de ADN com o reino animal. E uma parte de nosso cérebro é o cérebro reptiliano, temos muitos instintos, muitos em nosso corpo, em nosso cérebro, que quando, como Diego fala, quando conectamos com os poderes desses animais, espíritos guardiões, e começamos a despertar eles no nosso ser, nas nossas emoções, no nosso cérebro, aí começamos a sentir o benefício do descanso, da concentração, de viver no momento presente, da determinação, do coragem, e a praticar, sentir isso em nosso corpo, começamos a agir, nosso comportamento começa a mudar para todo aquilo que visualizamos, que sentimos e que queremos com nossas emoções atingir. a Sempre conectado con espíritu, por eso las prácticas Holoceno son tan abrangentes. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tu tono?
En outono também vamos a estudar, a identificar se estamos na zona de morte ou nossa zona de poder. Você falou disso um pouquinho, Diego, a zona de morte que você trouxe a doenças, desconforto para nosso corpo físico, nossa mente, nossas emoções, quando estamos em trabalhos chatos, prisioneiros do estresse, abrumação, excesso de trabalho, ou quando ficamos muito preocupados por o futuro, quando estamos dedicando mais tempo a prazeres imediato, ah, não estamos tão enfocados no nosso futuro, perdemos propósito na vida. Vamos a estudar o que significa estar na zona de morte e como reorganizar nossos recursos, nosso corpo físico, saúde, a matéria, recursos interpessoais, também vamos a falar sobre nossos recursos de amizade, de casais, e como aprimorar a utilização, e também como brindar nossos recursos para os outros. Verão é quando aprimoramos o estudo das emoções, mas em cada estação vamos todos esses aspectos também. Diego, a outra pergunta que eu fiz para você, que você ah, eh, foi da integração dos conhecimentos das cerimonias com ayahuasca, a utilização destes estudos para a integração são dos conhecimentos, sobretudo a essa relação dos três mundos com a medicina da estação, porque você acha que é um método, porque sim, você utiliza muito o budismo e a filosofia nahual e tonal também, ah, mas eu acho que a maioria da teoria que estamos oferecendo é essa relação dos três mundos e as quatro direções, e eu acho que é o que você mais pratica durante a cerimônia, como este método pode utilizar a integração desses conhecimentos. Bom, ali, medicinas em geral, ou qualquer técnica e esforço de expandir a consciência naturalmente vai se expandir e vai dar uma certa visibilidade da vida em si. Então, sobretudo, eu vejo muita pesquisa atual, científica, muito artigo falando, aprovaram o cogumelo não sei aonde, aqui reconheceram o cogumelo como excelente, e ou a ayahuasca está fazendo bem para isso, para aquilo, para aquilo. Ok, incrível, ótimo, de verdade, no meu coração eu acho incrível. No entanto, que vai voltar para casa e vai fazer o quê? Você vai ali ter uma experiência psicodélica, vai encontrar a luz, vai se sentir excelentemente bem, curado, sarado, inspirado, com força, e depois a sua vida vai voltar para o mesmo lugar. Então, os métodos, né, utilizado pelos ancestrais de transformação da vida, de observar a vida sobre esses prismas reguladores, né, das quatro direções, dos três mundos, foi um jeito, até existe o budismo, você está falando que eu uso, tal, mas realmente a base estrutural de organizar o conhecimento da minha vida é pelos quatro direções e os três mundos, olhando essas três realidades verticais, inframundos, o que é o lado sombra, o lado B da coisa, olhar com sinceridade, falar, reconhecer, falar, bom, existe isso, não é só flores. O mundo do meio, a situação que eu tô, minha zona de poder em relação àquilo, e onde dá para chegar. E as quatro direções me ajudam também a articular, tipo agora, outono, a gente está falando de elemento físico, está falando de terra, está falando do corpo físico,
naturalmente é hora de eu falar de grana. É realmente hora de falar de dinheiro, de finanças, de como a gente está se alimentando, de como que aonde a gente mora, da casa, da estrutura. Então, naturalmente, é hora de falar disso. Então, eu organizo o meu conhecimento. Agora, na direção, agora eu procuro um nutricionista, uma médica funcional, um personal trainer, né? Agora eu vou falar de físico, um coaching que aconselha na relação de finanças, na mente, na estação da mente, aí a gente vai falar de budismo, aí eu cuido da mente, aí eu cuido de estudar, aperfeiçoar música, línguas, softwares, técnicas, meditação. Na hora do espírito, aí a gente fala de religiões, do que alimenta a relação com o mestre, com o guru, com mestras, relação discipular. Nas emoções, na direção das emoções, das águas, eu organizo, aí eu procuro saúde emocional, como é que tá minhas relações, né? Terapia de casal, essas coisas assim. Então, basicamente é a maneira que eu estruturo o crescimento do conhecimento. Então, tudo entra, existe tudo, mas a maneira de organizar. Então, eu acho que com medicina, que foi sua pergunta, sobretudo é a pergunta de muita gente, o que que eu faço agora? Ter um método aplicável, palpável, caminhável, simples, realizável. Então, fundamental saber, sobretudo, da onde a gente veio. Houve aflição com alguma medicina, alguma planta de poder, no caso o ayahuasca, há aquele momento chave, disruptivo, que você tem a oportunidade de reformular. A tendência sem um método é voltar para a estaca zero e repetir os mesmos padrões que adoeceram a gente no passado. Com um método, você tem um mapa. Aí você consegue começar a construir um caminho, né? Passo a passo, sem pressa, mas realmente entrando nesse fluxo, nesse flow natural. Então, o método basicamente serve para, como com medicina ou sem medicina, mas falando de medicina, como esse suporte, né, que se inicia pós-cerimônia. E assim, eu particularmente aplico para minha vida. E aplico para minha vida e também para quem está por perto, né? Eu acabo entrando, eu faço uma busca de visão. E aí, antes eu achava que uma busca de visão era ir para a montanha. Era sim, na verdade, essa é uma busca de visão também, mas as primeiras. Depois, a busca de visão é um compromisso em toda a estação. Todo começo de estação, falo, bom, beleza, agora é outono, vou assumir a medicina do outono e vou viver a medicina do outono. E eu estava geralmente treinando pessoas um a um, e aí eu falava, bom, eu vou entrar nesse estudo esse ano, entra comigo e a gente vai viver junto essa estação e crescer junto. Agora, com o Ciência e Xamanismo, surge a possibilidade de a gente caminhar com mais pessoas. Vamos junto viver o que que é o outono de fato, pragmático, com o pé no chão, sem uma viagem louca, sem que ficar colocando conteúdo goela abaixo. Calma, vamos destrinchar o outono, depois o inverno, depois o verão, depois a primavera, e rodar a roda medicinal com tranquilidade, passo a passo, sabendo do que se trata e se alinhando com os elementos. Obrigada, Diego. Se você leva estudando o método 20 anos, mas o que você está falando é que, por exemplo, as pessoas que vão a entrar os estudos agora por 3 meses, eles dedicam os estudos a outono, quando
chega o inverno, você trouxe esses estudos do outono, esse aperfeiçoamento da matéria para inverno, e aí aprimorar a mente também. Depois, quando chega a primavera, você já tem aprimorado o plano material do outono daqui agora, a mente, os ensinamentos de inverno, e aí está pronto para voar e sonhar sobre a missão da sua vida, seus sonhos, e cada ano vai aprimorando outra vez o outono, porque a vida coloca desafios e cada desafio é uma oportunidade para aprimorar. Então, não é um círculo, senão é uma espiral de conhecimentos que se aprimora cada ano, continua para o resto da vida. Para mim, nesses estudos, o outono é uma estação muito difícil de, assim, rapidamente dar-nos a realizar, como to realize, darse conta. Como se fala isso, Diego? Darse conta? Outono é muito difícil darse conta do que estamos fazendo mal, porque vivimos em uma sociedade materialista. Então, a matéria é a prioridade. Não vamos, é difícil olhar e dar-se conta. Deus, estou trabalhando muito. Deus, o tempo da minha vida está voando e eu não estou fazendo nada novo, nada excitante, nada de satisfação para meu coração com a minha vida. É a mesma rotina do trabalho cada dia, ou você se pode sentir que seu corpo está doente ou que você está infeliz, ah, mas é difícil, às vezes, darmos conta como a sociedade, as coisas da matéria do nosso dia a dia nos atrapalham, porque todo mundo está aquele mesmo ritmo. E para meus pacientes, por exemplo, difícil eles dar-se conta de que estão trabalhando muito, que não estão dedicando tempo para seus filhos, e esse é o problema das relações interpessoais, o que eles estão abrumados por conta de estresse, preocupações de dinheiro, o que o dor das costas é porque ficam sentados o dia todo com falta de atividade física, o que a dieta e excesso de carne e de proteína animal é dañina para o corpo. É difícil olhar para as coisas de outono, porque todo mundo está fazendo o mesmo. Eu lembro quando eu pedi tempo no meu trabalho para estudar xamanismo e combinar com neurologia, todo mundo pensava que é uma loucura pedir um ano de feiras e estudar outra coisa. Todo mundo fica fazendo o mesmo o tempo todo. Então, vai ser uma estação de muitas realizações. O mesmo acontece quando veo medicinas, muitas realizações, mas depois voltamos à sociedade, ficamos aquela maquinária e esquecemos. Então, vai ser um ponto de olhar a maquinária desde outra perspectiva, todos juntos, e, e aprimorar e crescer. Isso eu deixei para todos vocês alguns links da nossa página web, detalhes dos programas e links de pagamento também. Do jeito que funcionam os programas, como estamos brindando os programas de outono, os vídeos de outono com os vídeos das práticas Holoceno. O programa está dividido em 4 semanas. Cada semana você olha um vídeo de teoria e faz 2 ou 3 práticas, e
lição de casa, uns documentos para você refletir, responder perguntas, e você fazer essas reflexões, e depois, cada semana, temos uma aula, que aí não falamos tanto nós, vocês falam das experiências, das reflexões, e aí começamos a descobrir os desejos do seu corpo, suas emoções, como está o mundo físico da matéria para você. Mas esse trabalho é juntos, vocês falam, participam, porque só quando expressamos nossas reflexões, aí começa outra perspectiva. Se só pensamos, se só temos essa voz do subconsciente que fala, só estamos vivendo a mesma perspectiva, o que queremos com nossas práticas, vocês falam, e aí já vocês estão aprendendo outra perspectiva, e a prática de expressar as emoções, nossos desejos, a vulnerabilidade, e aí interagindo, é como integramos a teoria e depois com as práticas holocenos, que também vamos a fazer juntos, vamos a assimilar os conhecimentos para o corpo físico e expressar os desejos do corpo físico também. Diego, você acha que fazemos as 3 regulações ou sim, você quer fazer? Então, porque todas as práticas que fazemos durante o curso e as práticas de vocês também sozinho, é bom começar com a prática das 3 regulações, que é a primeira prática para equilibrar, conectar mente, emoções, corpo físico e espírito. Vamos a fazer isso juntos para fechar a sessão. E isso. Muito bem. 3 regulações. Primeira regulação se trata de trazer consciência para o corpo físico, encontrar uma postura onde a gente consegue achar o equilíbrio entre o conforto e o estado desperto do nosso corpo, aliviando as tensões, esticando a coluna, abrindo os peitos, olhar na linha do horizonte sem olhar para baixo, como derrota, sem olhar para cima do orgulho, olhar na linha do horizonte. Toma consciência desde as plantas dos pés, subindo pernas, joelhos, coxa, bacia, baixo ventre, abdômen, órgãos internos, tórax, coração, pulmão, ombros, braços, cotovelos, antebraços, mãos, pescoço, maxilar, carga dentária, língua, músculos faciais, orelha, testa, globo ocular, couro cabeludo. Toma consciência de todo o teu corpo, do teu sistema ósseo, medular. Segunda regulação, respiração. 3 respirações completas. Se conectando com o vento, com o alento da vida, respirando em gratidão por poder estar gozando de plena saúde do sistema respiratório e cardiovascular. Respiramos um rezo para todos aqueles vítimas da pandemia que porventura possam estar numa UTI, suplicando 1 centímetro cúbico de oxigênio. Vamos respirar aliviado, pensando neles. Contemplando a saúde do nosso sistema respiratório, levando oxigênio a todas as células. Trazendo para a consciência o ato de respirar e a bênção que é poder respirar. Terceira regulação, estado mental. Convida a tua mente para mergulhar profundamente no estado de presença do aqui e agora, na proteção
em toda a tua carga e teu peso, sabendo que se leva uma vida inteira para se estar exatamente no aqui e agora, onde mora todo o suprassumo do presente, passado, futuro, onde está os três tempos, onde de fato está o suprassumo de todas as encarnações. Presta atenção na temperatura, nos aromas, nos sabores, nos sons, na visão, no teu estado emocional, na temperatura diferente do seu corpo, de diferentes partes. E deixa o espírito do outono entrar em seu coração e te conectar com a essência maior da natureza. E trazer toda a colheita, todos os benefícios, toda a saúde, todo o bem-estar, toda a plenitude, toda a firmeza da montanha, toda a estabilidade, toda a coragem para fazer aquilo que tem que ser feito, para falar aquilo que tem que ser dito. E hoje, especialmente, sinta a energia da lua cheia de Vesak, lua cheia. Sobre uma lua cheia dessa, Siddhartha Gautama atingiu a iluminação e fundou a escola do budismo. Que possamos contemplar a paz, a iluminação, o bem-estar, a saúde, a plenitude nossa, de toda a nossa família, de todas as nossas relações, de todas as relações de nossas relações. No mais, um lindo outono a todos. Obrigado pela atenção, obrigado pela presença. E é isso, turno. Um beijo no coração de todos. Nos encontramos aí nessa caminhada, seja aqui pelo Zoom, seja na nossa vida de aventuras. Grande beijo a todos. Tchau, obrigada. Até já. Obrigada pela companhia.